Senhor, irmãos. Amós, capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beersiba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa ou saia na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Perdão. Vós que converteis o juízo em aslona, ou em amargura, em absinto, e deitais por terra a justiça. Procurai o que ou aquele que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que os repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis, vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate ou suborno, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José, ou piedade. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as coisas haverá pranto, e em todas as cidades dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de escuridão e não de luz. A palavra aqui, irmão, seria melhor traduzir por escuridão. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? E escuridão sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. E as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Perdão. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas. Nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Irmãos, é muito importante esse capítulo aqui de Amós 5. Ele fala muita coisa, ele está ensinando que as pessoas, os judeus, isso serve para nós, mas literalmente ele está falando para os judeus, o povo dele. Tanto que ele fala aqui, é casa de Israel, mas serve para nós também, certo? Ele está dizendo o seguinte: vocês que ficam fazendo tudo que é errado, sabe? Vocês que ficam, quer ver? Betel é a junção de duas palavras no hebraico, bet ou beit
e El, que significa casa de Deus. Vocês vão lá na casa de Deus, trazendo para os dias de hoje. Vocês vão ali na igreja, na congregação, certo? E vocês. E Gilgal é lugar de adoração, onde eles adoravam. Então, assim, vocês vão lá no lugar, sabe? No lugar onde você adora a Deus, na congregação, que é chamado de igreja. E vocês fazem tudo que é errado. Por isso que ele fala assim, não busqueis a Betel, sabe? Ele fala que buscar o Senhor e vivei. Você pode ver que o contexto, ele mostra que eles faziam tudo que era errado e depois eles iam lá na igreja, trazendo para o dia de hoje, eles iam lá no lugar de adoração, adorar a Deus tudo com a vida torta. E Deus, ele fala aqui no versículo 10 que ele enviava profeta para falar com as pessoas e eles odiavam essas pessoas. Aqueles que falavam sinceramente, eles odiavam, eles matavam os profetas que iam lá e falavam para se arrepender. Os profetas que falavam, como Deus está falando aqui, vocês que convertem o juízo em aslona, vocês que ficam fazendo o que é mal, sabe? É isso que o próprio Deus ele fala aqui para buscar ele, para que ele não venha sair como um fogo e destruir as coisas. Exatamente, irmãos. Deus é um Deus misericordioso, mas o próprio Deus está dizendo aqui que ele também é um Deus de juízo. Você pode ver que o contexto é as pessoas que ficavam oprimindo os pobres. Olha o versículo 11, o que ele diz aqui. O versículo 11. O versículo 12, o próprio Deus vai falar que as transgressões deles eram graves, eram em grande número. Eles afligiam o justo, eles subornavam, tomavam suborno, certo? Então, ou seja, nos dias de hoje, a Amós está dizendo o seguinte: vocês que ficam fazendo tudo que é errado, que fica se contaminando, que não pratica o amor ao próximo, que não se santifica, que não lê a Bíblia, que não ora, que não faz nada que Deus se agrada. E aí depois você vai lá na igreja, que nem ele fala lá. Ele fala aqui mais pra frente. Que ele falou, odeio, despreza as vossas festas. Por quê? Porque eles faziam essas festas com hipocrisia. É o que ele vai falar em Isaías 1. Se você abrir lá em Isaías 1, ele vai falar exatamente isso. Que essas festas não agradavam a Deus. Porque não eram feitas de maneira santa. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Ele está dizendo o seguinte: vocês se reúnem tudo no erro, vocês estão fazendo as festas, todas essas coisas que eram as coisas que existiam no Antigo Testamento, mas vocês fazem isso no pecado, vocês fazem isso com a vida torta. E ele fala: o incenso é para mim abominação. Entendeu? E ele fala: minha alma as odeia. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ele está dizendo: vocês vão lá, tudo com uma vida torta. E aí depois quer bênção, entendeu? E aí ele está dizendo isso. Que ele esconde. Porque ele é muito claro lá em Isaías 59, dizendo que ele deseja nos ajudar. Mas existe uma coisa que impede. Ele fala aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas olha o que ele diz no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então ele está dizendo o seguinte: não é que eu não quero ajudar vocês, mas vocês ficam fazendo tudo que é errado, ficam se contaminando, sabe? Irmãos, eu vou falar muito claro: ficam ouvindo música do mundo, sabe? Ficam vendo pornografia, ficam. Eu poderia citar muita coisa, sabe? A fornicação, sabe? Assistindo o que não deve, odiando seu irmão, sabe? Na igreja ou até fora, não cumprimenta as pessoas, fica batendo, sendo violento, xingando, fazendo todas essas coisas. Aí você faz todas essas coisas e você chega lá na igreja e aí você toca, que nem ele fala lá. Ele fala tudo isso em Amós. Em Amós ele vai falar
para sair dessas coisas de viola. Ele fala, cadê onde ele fala isso? Que afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Eu não vou ouvir esse louvor, esse cântico que você está cantando para mim. Você está cantando com uma vida torta, isso não é sincero, com sinceridade. Você está fazendo isso na hipocrisia. Então isso não me agrada. E ele fala que ele não vai ter prazer nas ofertas de alimentos. Isso simboliza hoje os dízimos. Não adianta, você lembra o que aconteceu com Caim? Caim não foi aceito, Abel foi, Abel fez na sinceridade, Caim não. Aí ele fala aqui, praticar o juízo, para de fazer o que é mal. E ele fala uma coisa muito séria, irmãos. Ele fala, aqui no versículo 26, que eles, ao invés de adorarem a Deus, obedecerem a Deus, eles levaram a tenda de vosso Moloque. Eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam com imagens de escultura. Você vê aqui que ele fala aqui, a imagem das vossas, a estátua das vossas imagens, corrigindo. Versículo 26. Ele fala, vocês ficam aí com imagem de escultura, com representação de coisas que Deus lá em Êxodo deixa muito claro que é errado. Ele fala, ele abomina, irmãos. Muitas outras passagens diz que Deus abomina essas coisas, sabe? Ele fala que não faz para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Você vendo semelhança de nada. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os seus mandamentos, os meus mandamentos. Você vê que ele fala. Então a Amós está repreendendo. O que é isso? Vocês fazem tudo que é errado e depois vocês querem vir ali na sua hipocrisia, sabe? Vocês ficam com imagem de coisa, representação. Ele fala aqui, irmãos, a estrela do vosso Deus. Existe uma estrela, o versículo é muito claro. Existe uma estrela que não vem de Deus. Aí você fala, nossa, olha o que Atos, capítulo 7, vai dizer a esse respeito. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, vocês criaram imagens, coisas para adorar. O que? Uma estrela. Ele está dizendo aqui. Até ele diz aqui. Figuras que vós fizeste para as adorar. E ele ainda diz a estrela. Ele fala a esse respeito. Existem coisas, irmãos, como o versículo é muito claro, que não pertencem a Deus. A estrela, por exemplo, é criação de Deus. Você olha para o céu, quem fez a estrela foi Deus. Mas existe uma estrela que não é de Deus. Vou voltar no versículo para vocês verem. Atos 7:43. Existe uma estrela, e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Ele está dizendo, vocês fizeram uma estrela que representa um Deus falso. Certo? Um Deus falso. Que estrela que é essa? Nós temos duas possibilidades, certo? Ou é a estrela de 5 pontas, ou é a estrela de 6 pontas. É uma das duas. Muito provavelmente é a de 5 pontas em que ele está dizendo. Aquela estrela que você vê no jogo, sabe? Você já viu essa estrela no jogo do Mario? Pois é. Uma estrela disfarçada com um olhinho, não é verdade? Vê, conta quantas pontas tem ali nessa estrela. Irmãos, isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. A Bíblia está dizendo isso. É essa estrela aí que é do satanismo, esse pentagrama, aonde eles matam, eles fazem sacrifício em cima dessa estrela. O objetivo, irmãos, é se consertar. E é o que ele fala aqui. Para que você quer o dia do Senhor? Ele não está dizendo da parte boa. Porque o dia do Senhor, irmãos, vai ser bom e vai ser ruim.
Por quê? Porque ele está dizendo aqui que o dia do Senhor, ele fala aqui, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Ele está dizendo o seguinte, vai ser um dia de ira, vai ser um dia que eu vou castigar as pessoas que não me servem, porque Deus é zeloso. Ele fala lá em Tessalonicenses que ele vai fazer isso. Deixa eu ver, deve ser 1 Tessalonicenses 1, que ele vai falar que ele vai banir as pessoas. Ele fala, e esperar dos céus a seu Filho, a quem estou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É o que ele está falando. Existe uma ira que vai vir. Vocês podem ver que existe uma ira que vai vir. E Jesus nos livra dessa ira. Mas quem não tem Jesus, não vai ter, não vai. E ele vai falar assim, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Então ele está dizendo o seguinte, quando Jesus voltar, alguns, ele fala aqui, olha aqui, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, por isso, para que você quer esse dia? Vai ser um dia de ira, vai ser um dia em que eu vou castigar as pessoas. Para que você fica pedindo o dia do Senhor? No entanto, ele fala, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Para os salvos vai haver descanso. Para os salvos, quando Jesus se manifestar, aí vai ser dia de glória. Esses daí pode desejar. Mas eles ficavam achando que o dia do Senhor era algo bom. Mas Deus já estava anunciando o dia do Senhor como algo ruim. Por quê? Porque é o dia da ira, é o dia da salvação dos salvos, mas é o dia da perdição dos que não aceitaram Jesus, dos que continuaram no erro. Exatamente. Aí ele pega esses daí que estão no erro e ele fala assim, pra que você está querendo esse dia? Tem ira sobre você. É isso que ele está dizendo, vai ser de trevas, não vai ser de luz. É o que ele fala. Em Joel, ele complementa dizendo que vai ser um dia terrível. Ele fala isso lá em Joel. E aí Joel, ele termina a mensagem de hoje. Ele termina que ele vai falar uma coisa muito interessante. Aqui. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, a vergonha, a desonra, a humilhação, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, olha isso aqui, depois que o povo fez isso, a resposta de Deus foi o quê? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e dele sereis fartos. Eu vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. E vos não entregarei, significa que ele entrega. E vos não entregarei mais ao opróbrio para entre os gentios. Então você vê, irmãos, o arrependimento é necessário.
E Atos vai dizer uma coisa muito interessante, que para que os tempos de refrigério venham, para que haja, irmãos, um tempo de refrigério, um tempo onde teremos a presença de Deus, é necessário, irmãos, uma coisa chamada arrependimento. Deixa eu achar aqui aonde que está. Ele vai dizer: arrependei-vos e pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Então você vê, venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E Deus envie Jesus para nos buscar. O qual convém que o céu contenha, ou seja, é necessário que ele fique até lá, ele fique lá no céu, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, ele está dizendo que o Antigo Testamento, desde o início do mundo, Deus já anuncia o fim. Amém, irmãos? Então vamos nos converter, vamos atentar para a repreensão que Deus está colocando lá em Amós, para não venhamos ficar torcendo a justiça, convertendo a justiça em aslona, em amargura, ficar fazendo o que é mal, certo? Vamos começar a fazer o que é reto, vamos começar a praticar a justiça, porque a Bíblia é muito clara que ele vai castigar os ímpios, os que não o aceitarem. E ele fala aqui, a partir do versículo 9: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Ou seja, e eles vão sofrer eterna perdição, mas os santos, os cristãos, vão ter alívio. É isso que ele está dizendo. Seus santos, ele parece fazer admirável naquele dia em todos que creem. Em todos os que creem. Porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós.